Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Hoje as nossas atividades é de arte e de língua portuguesa, tá? Em arte, nós vamos iniciar as nossas atividades lá na página 91, né? Com o título de Entre a Encenação e o Ritual. Ali ele vai citar algumas relações aqui. O teatro, as peças teatrais tinham com as manifestações religiosas, né? Os rituais religiosos, né? Muitos deles que tiveram origem de rituais religiosos, como o teatro grego, o romano antigo, o teatro europeu medieval, várias tradições teatrais, como as africanas, os japoneses, entre muitas outras, que tiveram origem de rituais religiosos, né? Inclusive indícios de que já na pré-história grupos de caçadores se reuniam para cantar, dançar, né, interpretar animais. Então esses indícios já se manifestavam como peças teatrais, né? E vamos lá na página 91, observar lá na nossa página uma manifestação cultural que nós temos ali, uma manifestação teatral que nós temos. Observem a vestimenta daquele grupo ali, né? Muito colorido, realmente interpretando. É uma manifestação teatral apresentada do Gue Ankulu, que são personagens que estão representando espíritos dos seus ancestrais. Então, eles consideravam esses espíritos intermediários entre o homem e o divino, entre aquilo que eles acreditavam, né? Então, esses personagens mascarados, eles dançavam e cantavam com adultos e também com crianças, não eram só com adultos, para ensinar valores morais, para também coisas religiosas na sua comunidade, né? Então, ali é uma manifestação teatral, mas que tem, né, como se fosse um ritual religioso também. Então, como se fosse, não, era também um ritual religioso, né, para sua divindade, certo? Na página 92, vamos falar um pouquinho sobre o que é a tradição, o que vem na sua mente quando falamos sobre o que é tradição, né? O que é tradição? Escrevam ali do ladinho do pontinho de interrogação, o que é? É tudo aquilo que é ligado a um costume de uma região, de um povo, de uma crença, né? Que passa de pai para filho, sejam elas danças, cantos, encenações, até mesmo o hábito de se alimentar de alguma coisa, né? De todo dia, ou de uma vestimenta, né? Muitas formas teatrais tiveram origem em rituais religiosos. Um exemplo disso é o teatro grego, estudado no capítulo 13. Outro é que a dança das máscaras, apresentada na página anterior, que é uma celebração do povo Dogol, marcada por encenações teatrais, que homenageiam os ancestrais e os deuses desse povo. Então, um ritual religioso, né? Uma manifestação teatral, onde eles agradeciam para sua divindade, né? Agradeciam, pediam, né? Ali nós temos duas imagens de apresentações de cerimônia, né? De peças teatrais também. Na página 93, entre a tradição e o contemporâneo, entre o que era tradicional e o que nós vivemos hoje, né? Contemporaneidade. Muitos artistas se debruçaram sobre essa relação entre o teatro e suas origens ritualísticas. Esses artistas buscaram renovar e transformar o teatro contemporâneo por meio de um encontro constante com a ideia de tradição. Artistas como Francis Antonin Artaud, que já é falecido, o polonês Jerzy, o brasileiro José Celso Martinez, pesquisaram formas tradicionais para propor novos tipos de relação entre o ator e espectador, novos modos de organizar o espaço cênico e de encarar o texto teatral. Eles criaram novos tipos de teatro por meio do encontro com tradições muito antigas. Então, eles quiseram trazer o teatro para a contemporaneidade, pelo aquilo que a gente vive agora,
mas sem perder um pouquinho da sua tradição, de como era, como se iniciou sempre o teatro, né? Tendo um pouquinho do passado e um pouquinho do presente também ali ligado, né? Na página 94, fala sobre alguns elementos teatrais, né? Máscaras, vestimentas, né? Ali nós temos 3 máscaras, né? Que é a máscara de cavalhada do Brasil, uma máscara de teatro japonês do Japão, né? No rosto, e uma máscara de etnia do Zambia. No Japão, em várias tradições africanas, indígenas e também manifestações populares e latino-americanas são utilizadas as máscaras nos teatros, né? Na página 95 e 96, vocês têm uma orientação para fazer uma máscara, né? Que nós temos um modelo aqui no livro mesmo, no material complementar, na página 3. Então, destaquem lá da página 3 do material complementar. O material complementar sempre está no finalzinho do livro. Destaquem o modelo da máscara. Vão precisar de um barbante ou um elástico para fazer a amarra, né? Vocês podem pegar um pedacinho de fio de costura, o que tiver disponível na casa de vocês também. Lápis, cola branca, tesoura e papéis coloridos, né? Então, desenhem lá um modelinho na máscara, quadradinhos, né? E depois colhem um papelzinho colorido e montem a máscara de vocês, tá bom? Tem a orientação toda aqui para vocês estarem realizando essa atividade, tá bom? Então, hoje é arte, que a gente vai falar um pouquinho, da página 91 à página 96, tá? Leia com calma para conseguir compreender o texto, tá? Em língua portuguesa, nós vamos falar sobre... Vamos iniciar um novo capítulo. Nós vamos iniciar o capítulo Em Cena, que é o capítulo 8. Então, lá em língua portuguesa, vocês vão abrir na página 32, tá? E vamos iniciar o capítulo 8, que é Em Cena. Aqui nesse capítulo, nós vamos estudar o gênero textual teatro, tá? Teatral, teatro. Então, nós vamos estudar sobre esse gênero textual de teatro, tá? Então, vamos iniciar ali fazendo a observação daquelas 2 páginas. O que nós temos ali? Um ator, né, no chão, encenando, né? Ele está com uma cara de medo, eu acho, né? E em volta nós temos o cenário, né? E ali no nosso balãozinho amarelo fala: o espetáculo vai começar. Essa frase está ligada a uma das mais antigas formas de arte. O teatro, no palco, os atores combinam postura, voz, gestos e olhares para criarem personagens e mundo de fantasias e despertar na plateia as mais diversas emoções e sensações por meio da arte da representação. Então, o teatro é uma arte, a arte de representar, né? De vestir figurinos, de mudar o tom de voz, de expressão, né? Porque o rosto tem que ter expressão, transmitindo medo, emoção, alegria, felicidade, né? Porque o seu público também vem a sentir tudo isso, né? Vamos lá, qual é o elemento principal desta imagem que nós estamos observando? O elemento principal é o nosso ator, né? E os secundários é todo o cenário em volta ali, né? Que reação você acha que esse homem que está no chão ali, que esse homem que é o ator da imagem, que emoção você acha que ele está sentindo, né? O que você acha que ele está sentindo? Coloquem ali na pergunta B. Desculpem, não é que emoção, é que reação você acha que o homem se arrastando no chão pode provocar na plateia? Desculpem, não é emoção. Que reação ele pode provocar? C. A que peça teatral você já assistiu ou gostaria de assistir? Comente. Que peça teatral você já assistiu ou já gostaria de assistir? Então, citem ali se vocês tiverem alguma que vocês gostariam de assistir e se já assistiu, coloquem ali também, tá? Página 34. Vamos ler agora um texto sobre o segundo ato de um texto teatral
que é um texto escrito para ser encenado. Esse texto foi inspirado no famoso conto do escritor Charles Dickens, Um Conto de Natal. No primeiro ato, o personagem Ebenezer Scrooge se mostra egoísta, mesquinho e diz odiar o Natal de seu ex-sócio Marley, que avisa que vai receber a visita de 3 fantasmas do Natal. Então, o Ebenezer odeia o Natal e o Marley fala, você vai receber 3 fantasmas, né? Então, vamos lá ler essa peça teatral. A Lili pergunta se você já ensinou alguma peça teatral. Vocês já ensinaram sim, né? Então, coloquem ali do ladinho que sim. Então, vamos lá. Agora conheça alguns dos personagens que fazem parte dessa história e descubra o que acontece com Ebenezer Scrooge no segundo ato do texto teatral. A última chance. Personagens. Né? Na ordem de entrada, nós temos ali o Ebenezer Scrooge, que é o nosso cara mesquinho que não gosta do Natal, né? Que é o protagonista, que é o maior avarento de Londres. Então, ali ele vai apresentar primeiro os personagens, né? O Bob, que é o empregado fiel do Scrooge. As crianças cantoras, que são as dubladoras para o primeiro ato. O sobrinho de Scrooge, o Homem 1, Homem 2 e o Marley, que é o seu ex-sócio, né? Falecido de Scrooge. Surge como fantasma e avisa da segunda chance. Fantasmas dos Natais Passados, FNP. Caracterizado como menino. Sr. Fizz, ex-patrão de Scrooge, cena de dança. Senhora Fizz, esposa do Sr. Fizz, cena de dança. Casais dançarinos para o segundo ato. Laura, ex-noiva de Scrooge. Então aqui, todos esses que a prof falou agora foram os personagens da peça teatral, tá? Segundo ato. Palco escuro. Scrooge está à frente com a mesma expressão que terminou o primeiro ato. Ouve-se risadas infantis. O fantasma dos natais passados entra correndo. É um garoto que usa bermuda, boné e tênis. Carrega uma mochila grande. Fantasmas dos natais passados. Oi, Scrooge. O quê? Pensei que ia ser visitado por um espírito. Sou eu mesmo, Scrooge, o fantasma dos natais passados. Mas você é um garoto. Posso ser jovem e ser velhíssimo. Posso ver todos os natais, mas só os da sua vida. Olha o que eu trouxe para você. Então, ali é já iniciando a peça, né? Senta-se à vontade no meio do palco e chame Scrooge para sentar-se ao seu lado. Abre a mochila e tira um vidro grande que destampa e passa para Scrooge. Ali, quando ele fala FNP, é um trecho que se chama rúbrica, né? Quando é um pequeno comentário que tem função de orientar. Né? Nas peças teatrais, nos teatros, a rúbrica ela é usada nos roteiros para indicar uma ação, gesto ou movimento dos atores. Então, quando eles encontram lá no seu texto, lá, FNP é uma rúbrica, que é uma orientação para eles seguirem os gestos. Ali quando vocês encontrarem todo o texto, esse FNP, é uma orientação, um gesto, um movimento que vai ser utilizado, ser feito no teatro, né? Então, ali o fantasminha falou pro Sr. Scrooge, senta aqui, né? Então, eles abriram a mochila e tiraram um vidro grande, né? Aí, o monstrinho, né? O fantasma do Natal passado. FNP, fantasma do Natal passado. Rúbrica quando está ali entre parênteses, né? FNP é o personagem, tá? Gosta desse cheiro? Scrooge cheira 2 vezes. É familiar, é o cheiro da minha mãe. O cheiro que eu senti em sua pele quando ela me abraçava. Ela morreu quando eu ainda era criança, mas jamais me esqueci do cheiro de sua pele. É disso e disso, lembra? Neste momento, usam-se recursos cênicos. O fantasma do Natal passado pode tirar uma fotografia da mala e exibi-la a Scrooge e ao público. Ou pode iniciar a projeção de um slide no fundo do palco, com a imagem de sua casa. Entre parênteses, uma rúbrica com orientações para a cena, né? Scrooge aproxima o vidro do nariz. Morei aí, era a casa da tia que me criou. E o cheiro agora mudou.
é de grama fresca, depois da chuva, e de maçãs. Cheira de novo. Eu lembro bem, o quintal ficava coberto de maçãs maduras. A gente pegava as maçãs do chão e comia tudo aquilo. E depois a gente... FNP. Mostra uma foto ou exibe um slide. A gente, quem? Por acaso você fala desta pessoa e mostra uma imagem. É a imagem de uma menina sorridente. Comovido, Scrooge olha seu rosto por algum tempo. Minha única irmã, Ana, era 2 anos mais velha que eu. FNP. Ana gostava de bichos? Você se lembra dele? Mostra foto, né, ou slides de um cachorro. Publica, né, orientação, imagem, objetos para a cena de teatro. É uma espoleta. Foi nosso cachorro por uns bons anos. Ana o pegou da rua. Ela vivia fazendo isso, recolhendo bichos abandonados. Querida Ana, um coração de ouro, mas uma saúde delicada. FNP. Morreu no parto, não foi? E deixou o filho recém-nascido, me parece. Mostrou a foto do sobrinho. Meu único sobrinho. FNP. É mesmo? Aquele sobrinho que nunca lhe pede coisa alguma a não ser sua amizade? Quantas vezes você já o visitou? Scrooge abaixa a cabeça envergonhado. Nunca nem conheço sua esposa ou seus filhos. FNP. Seus sobrinhos netos, sabe o nome deles? Scrooge nega com a cabeça sem responder. Ficam imóveis algum tempo. FNP. Recita ou canta os versos. Tempo manso e tempo bravo faz de um homem um escravo. Líder, chefe ou vencedor. O tempo, o que fizer com o tempo. O tempo, o que fizer com o tempo. Pode ser sua desgraça, pode ser seu salvador. E ali nós terminamos claro, tem a continuação, né? Nós temos ali entre parênteses com um pontinho de reticências ali que vai continuar, né? Esse texto, mas paramos por ali, tá? E na página 38 e 39 nós vamos ter a interpretação do texto que a gente acabou de ler, né? O que você achou do trecho que leu da peça A Última Chance? Teve vontade de conhecer o restante da história? Por quê? Isso é uma opinião, uma resposta pessoal, né? Se você fosse escolhido para encenar A Última Chance, que personagem gostaria de representar? Comente, né? Qual que vocês gostariam de representar? Justifique sua resposta, tá? Com base no trecho lido, em sua opinião, por que esse texto teatral foi intitulado A Última Chance? Por que vocês acham que foi chamado de A Última Chance, né? Porque o fantasma, o fantasma do Natal passado, ele foi até o Ebenezer, né, o Scrooge, mostrando para ele que ele podia mudar. Ele mostrou pessoas que ele conheceu durante a vida e que já não estavam mais ali, que ele sentia falta, dando a chance para ele de mudar, né, de melhorar as suas atitudes. Não, eu preciso, né, dar uma melhoradinha agora, porque eu já estou no fim da vida, então eu posso melhorar, né? Interpretação. Antes de iniciar o segundo ato, foi apresentada uma lista dos personagens do texto teatral A Última Chance. Identifique e contorne nessa lista somente os personagens que aparecem no trecho lido. Quais foram os 2 únicos personagens que apareceram no texto quando a gente leu ali no trecho, né? Foram 2 só. Quem é o personagem principal e como ele é descrito, né? Então, ele está a descrição dele lá em cima no início da conversa, tá? Como o fantasma dos natais passados é descrito? Então, olhem a descrição dele lá. Descrição de características, né, gente? Que ele estava vestindo, como ele era, tá? Características. Em um texto teatral não há um narrador que conta a história. Dessa forma, como são indicadas as falas dos personagens? Estão indicados pelas siglas do seu nome, né? Que aparecem com letras minúsculas antes das suas falas, tá? 4. Além das falas dos personagens no texto teatral, aparecem as rúbricas, que são as indicações cênicas, escritas com destaque para diferenciar das falas dos personagens. Localize no texto e copie um trecho em que a rúbrica indica a movimentação dos personagens, né? Uma movimentação, né? Como as rúbricas são destacadas no texto teatral A Última Chance?
Como que elas aparecem? Entre parênteses, né? Que a prof falou lá. E no número 5, numere as lembranças a seguir de acordo com a ordem que o fantasma dos natais passados as representa. Quais foram as lembranças que o FNP começou a mostrar para o Sr. Scrooge, né? Quais foram a primeira lembrança, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, tá? Enumere ali em cada frasezinha uma lembrança que ele teve, né? 6. Releia a fala de Scrooge ao conhecer o fantasma dos natais passados. Scrooge, mas você é um garoto. O que o ponto de exclamação indica na fala do personagem? Explique. Qual é a função do sinal do sinal de pontuação da exclamação? Espanto, admiração, surpresa, né? Em qual foi a reação, né, que o Sr. Scrooge teve quando ele falou, mas você é um garoto? O que ele quis indicar com isso, né? 7. Releia 2 trechos do texto, a última chance, e relacione-os à função das reticências em cada um deles. Scrooge, aproxima o vidro do nariz. Morei aí. Era a casa da tia que me criou. E o cheiro agora mudou. É de grama fresca, depois da chuva. E de maçãs. Cheirou de novo. A gente pegava as maçãs do chão e comia tudo aquilo. E depois a gente... FNP. Mostra uma foto e exibe um slide. A gente? Quem? Por acaso você fala desta pessoa? Então, na primeiro trecho, né, ele vai ficar em dúvida, ele vai hesitar. E no segundo, ele foi interrompido, né, da sua fala. O texto teatral, também conhecido como texto dramático e escrito com o objetivo de ser... O que é o objetivo do texto teatral? É ser encenado, atuado, né? Então, encenado. Por isso, ele apresenta rúbricas e falas de personagens, né? Nas orientações e as suas falas. Tá bom, galerinha? Língua portuguesa, então, da página 32 à página 40, tá? Bastante coisas para fazer de língua portuguesa. Tem que ler com calma o texto, a leitura. Como é uma peça de teatro, seria legal se todo mundo tivesse lido um trechinho, né? Mas realizem a leitura aí bem calminho, bem devagarzinho, que vocês conseguem fazer uma interpretação legal, tá? Galerinha, por hoje é só. Desejo um bom final de semana para vocês. Realizem as atividades e enviem as fotos para a prof fazer a correção, tá? Sempre que possível. Um beijo, até segunda-feira.